Quero dizer aos nossos ouvintes que estou, de certa forma, hoje, nesta manhã de sexta-feira, dia 4 de maio, quero dizer que eu estou realizando um grande sonho profissional, estar diante do professor, pesquisador e escritor Severino Celestino, que aqui se encontra nesse momento. Só para você ter uma ideia, eu não vou aqui ler na íntegra a biografia, de certa forma, de Severino Celestino, porque senão não ia ter programa, mas assim, só para você ter uma ideia, e eu ia passar o tempo todo só lendo e dizendo a vocês quem é Severino Celestino. Mas doutor Severino Celestino da Silva, estudioso da língua antiga e profundo analisador do livro mais lido da humanidade, que é a Bíblia. É professor e graduado em odontologia, com especialização em periodontia, mestrado em clínicas odontológicas pela Universidade de São Paulo e doutorado em odontologia preventiva e social pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco. Escreveu o livro analisando as traduções bíblicas e outro livro mais recente, mas tão importante quanto o primeiro, analisa a sublime e consoladora mensagem de Jesus. É o livro O Sermão do Monte. Bom dia, professor Severino Celestino. Bom dia, Jader, bom dia, queridos ouvintes, bom dia a todos os irmãos aqui presentes no estúdio. Eu queria também aproveitar e registrar minha alegria de estar aqui com vocês e a minha gratidão ao Mário Penaforte, que foi ele que fez todo um esforço nesse sentido, e pedir a Deus que ele se recupere da sua intervenção cirúrgica. Graças a Deus está em casa. E agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esta obra magnífica, é o livro mais vendido do planeta, o mais lido, que é a Bíblia, que na verdade o seu verdadeiro nome é o Tanar, que é o nome hebraico. Professor Severino Celestino, tem uma passagem que eu estava lendo de Mahatma Gandhi, né? E ele estava dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse em certa oportunidade que se todos os livros religiosos do planeta desaparecessem e permanecesse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O senhor concorda? Plenamente, Jader. Eu estive, aliás, faz uma semana que eu estava no Monte das Beatitudes, a oeste do Mar da Galileia, com um grupo de estudo, de pesquisa, e toda vez que eu vou ali, eu realmente fico gratificado. E Jesus foi, na verdade, muito assistido por Deus naquela mensagem confortadora, consoladora que ele traz para aquele povo oprimido, sofrido, enlutado, órfão. E o Sermão do Monte, na verdade, é um convite à não desistência diante das dificuldades da vida. Muito bem. Professor Severino Celestino, a Bíblia, ela foi toda escrita em hebraico? A primeira revelação, o Brit Rishon, a primeira aliança, o primeiro testamento, que não devemos chamar de velho, porque ainda é o livro que os nossos irmãos judeus vivem em autenticidade, que é conhecido como o Taná, que inclui a Torá, os profetas e os escritos, que vem Salmos, Eclesiástico, todas aquelas obras do chamado agiógrafos, que constitui os 3 livros, ou seja, as 3 coleções, constitui a primeira aliança. Toda foi escrita em hebraico. Agora, o Novo Testamento, inicialmente, segundo Irineu e Orígenes e alguns estudiosos da patrística do cristianismo primitivo, eles citam que o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico, e a Epístola de Paulo aos Hebreus. E depois, então, é que esses livros se perderam e só se encontram hoje os originais em grego. Professor Severino Celestino, eu li, de certa forma, um livro seu analisando as traduções bíblicas. É um livro que deve ser lido por todos, minha gente, analisando as traduções bíblicas. E tem uma passagem muito interessante que tem no livro, e também eu já ouvi o senhor falar certa oportunidade em uma palestra, dizendo o seguinte: nessa passagem, no Salmo 23, diz o seguinte: algumas pessoas colocam muito essa citação nos comércios, nas casas comerciais, em empresas, dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o senhor, certa oportunidade, dizendo que esse nada é muito material, na verdade. Esse nada não existe no texto original, Jader.
Eu estive no Oásis de En-Gedi já várias vezes, a oeste do Mar Morto, lá em Jerusalém, em Israel, o deserto da Judéia, e visitei esse Oásis de En-Gedi, onde Davi se refugiou numa gruta, fugindo de Saul e seu exército, e ele se embrenha no deserto e compõe esse salmo, que é uma obra belíssima. Aliás, esse salmo ele é sempre muito mal traduzido, lamentavelmente, porque todos os verbos desse salmo estão no futuro. Deus é meu pastor, não me faltará. Então, a primeiro versículo já a tradução... quer dizer que não existe nada me faltará. No original diz assim, Yavé Roi, que Yavé é Deus, Roê é pastor, Roê Sheli, Roi, meu pastor. Deus é meu pastor. Lo, não, em hebraico. E Efsar significa o futuro do verbo lerase, que significa sofrer falta. Então, Deus é meu pastor, Ele é quem não me faltará. Certo. E nunca nada. Quando você diz nada, você leva para o material. Então você entra na chamada teologia da prosperidade, que muitos, entendendo e traduzindo muitas vezes, lamentavelmente, com um conceito que foge perfeitamente do original, acaba destoando ou distorcendo e levando por outros caminhos. Isso é lamentável, porque a gente tem que buscar na Bíblia a essência moral e espiritual, porque Deus não precisa de nada de tesouro material, a não ser do nosso coração, da nossa vontade de servir e ser útil àqueles que nos cercam. Então, partindo desse princípio, no caso, Satanás é muito despreparado, se for dessa forma, porque ele tentou Jesus no deserto oferecendo riqueza, onde Jesus era muito desprendido dessa questão econômica e riqueza, né? Olha, eu já estive 10 vezes em Israel. Eu tenho pesquisado esses locais e a geografia com muito afinco, que eu não vou ali fazer turismo, graças a Deus. Eu vou buscar aquele Jesus que se fez carne, como diz João, e ali ele veio trazer como encarnado materialmente o amor, o perdão, a solidariedade. E a gente acreditar que uma figura criada na Idade Média, e que é uma figura que tem a origem no folclore persa, que é Arimã, que entrou na Bíblia com o nome de Satã, e que o materializou como se fosse um opositor, que a palavra Satã em hebraico é opositor, mas não é opositor humano, é opositor de uma ideia. Jesus chama Pedro de Satã, lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro disse que ele não ia ser crucificado, não ia deixar que Jesus fosse crucificado, ele não ia permitir que ele fosse crucificado e entregue na mão do sacerdote, que era o projeto de Jesus. E Jesus disse: afasta de mim, Satã. Tá certo? Então você, como se assim, Pedro, afasta essa ideia negativa, porque não pode ser assim. Então, se Satanás, por acaso, existisse com as concepções que colocam nele, ele jamais teria condições de se aproximar de Jesus, porque ele é a ausência de tudo, ele é trevas, e trevas e luz não podem se encontrar. Eu estive ali em cima no alto daquela montanha, que chama Monte da Tentação, eu chamo Monte da Meditação, ou da Provação, e dali você avista Jericó, você avista o Mar Morto, o deserto, o Monte Nebo, o Rio Jordão, oásis. Então ali você tem cidade, deserto, rio, mar, montanhas e oásis. Você tem tudo que tem no planeta. Então Jesus estava diante de tudo aquilo, e ele refletiu que se ele quisesse, com o poder que ele tinha e a condição que ele tinha, ele seria dono de tudo aquilo. Mas na mesma hora ele diz: afasta-te de mim, ideia negativa, porque meu reino não é deste mundo. Então ele nega, ou afasta, ou despreza o material e abraça o espiritual. É assim que eu vejo que Jesus jamais, Satanás, poderia chegar ali e oferecer a ele todos os tesouros do mundo, já lhe pertencia, e Satanás, como a figura como é colocada, não possui nada. Como é que ele poderia oferecer alguma coisa a Jesus, se ele era o verdadeiro herdeiro de Deus e o dono de tudo? Então é uma incoerência. Então eu vejo aquilo como um momento que Jesus pode dizer: qualquer um no meu lugar que não tivesse a autoridade que eu tenho, a evolução espiritual que eu tenho, a luz que eu sou, iria receber ou optar pelo material. Mas eu optei pelo espiritual. Essa é a concepção que eu entendo do que chamam a tentação de Jesus. É bom lembrar que professor Severino Celestino também é fundador do curso de Ciência das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, isso? Eu sou fundador e tenho pós-doutorado em Ciência das Religiões pela Universidade
Pontífice Universidade Católica de Goiás, com muita honra. O meu, vamos dizer assim, orientador foi o professor Valmor da Silva, um grande teólogo católico, e nós fizemos um trabalho sobre o Messias no judaísmo, que é a minha próxima obra que eu vou publicar, se Deus quiser, para os cristãos entenderem a importância de Jesus em nossas vidas. Professor Severino Celestino, são minhas convicções, vou falar das minhas convicções. Eu não concordo sobre hipótese alguma com esse distanciamento da religião da ciência. Eu acho que, até porque tudo que foi criado aqui em termos de ciência foi com a permissão de Deus, com a orientação do nosso Criador. Então algumas pessoas têm o hábito de distanciar a ciência da religião, que não se misturam, ciência e religião. Eu discordo plenamente, eu acho que tem que ter essa união. E na ciência, se eu não me engano, na física tem dizendo o seguinte, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não é? Se Deus me criou e me deu esse espírito para viver, então para entrar outro espírito em mim, o meu teria que sair, né? Ou não sei se caberia os dois, eu acho que não. Porém, a pergunta é o seguinte, está lá em Marcos, no capítulo 5. Jesus permitiu que a legião de demônios do Gardeno entrasse na manada de porcos, que poderia ter sido em qualquer outro animal que passasse, mas porque nos porcos, e já que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, porque tantos demônios estavam naquele corpo daquela pessoa? Eu estive a 2 viagens à Jordânia. Eu visitei Gadara, visitei Gerasa e visitei Gergesa, que Marcos fala de Gadara. Mateus fala de Gadara, Lucas e Marcos falam de Gerasa, e Pastorini fala de Gergesa. Então eu fiz essa viagem 2 vezes, por toda a Gerasa, por toda a Gadara, e terminei em Gergesa, que fica às margens do mar da Galileia. E cheguei a uma conclusão interessante, porque Marcos diz assim que Jesus, eram 2.000 porcos, que Jesus tinha mandado que os espíritos entrassem nos porcos. Isso. E que eles saíram em disparada e se jogaram no mar. Só que a distância de Gerasa ao mar da Galileia é 50 quilômetros. Ainda tem um rio antes, que é o rio Yarmuk, que separa hoje a Jordânia da Síria, e que é um afluente do rio Jordão. Você imagine 2.000 porcos em disparada numa maratona para correr 50 quilômetros e se jogar no mar. Então não foi Gerasa. Gadara, que já é mais ao norte da Jordânia, ela ficaria a 10 quilômetros do mar da Galileia, e ainda tinha um rio no meio. Então também não cientificamente não bate a expressão que tenha sido Gadara. Então hoje tem uma região às margens do mar da Galileia, que Pastorini chama de Gergesa, e que hoje tem o nome de Cursi. Alguns chamam Cursi. Fica às margens do mar da Galileia. Esse é o lugar que provavelmente lá tem uma igreja, foi descoberto, o mar baixou e foi descoberto ruínas de uma igreja bizantina do século IV que está lá. Eu visitei a semana passada para fechar exatamente essa questão. Então, primeiro, como era do lado grego, porque naquela região não existia Jordânia, era Decápolis, os gregos criavam porcos. Tudo bem, existia porco. Mateus fala de 2 obsediados. Então esses obsediados tinham, que aliás quando Jesus se aproxima, eles estavam no cemitério e eles começam a gritar: que tens contra nós, filho do Altíssimo? O que é uma incoerência. Jesus não tinha dito nada, não tinha feito nada, e os espíritos já estavam achando que Jesus tinha alguma coisa contra ele. O que a gente observa que era a luz de Jesus que ofuscava aqueles espíritos inferiores. E eles pediram permissão a Jesus, quando Jesus se aproxima, para que eles entrassem nos porcos. Aí vem a tua resposta. Eles pediram uma coisa, eles entrarem é outra. Então, o que nós podemos entender é que os animais podem ter visto a expressão negativa
vamos dizer assim, a fisionomia, o estado horrível daqueles espíritos, se assustaram e se jogaram no mar. Mas que os espíritos entraram cientificamente, como você colocou, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Olha, tem um ouvinte aqui conversando conosco, ele está em Olinda nesse momento, é o Marcos Aurélio. Ele está dizendo o seguinte: então, Jader, Deus não permitiu que Satanás tentasse Jó para provar a fidelidade dele. Não, eu estou falando que na condição de Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua colocação, é racional, é lógica, mas a tentação de Jó também é uma metáfora que é colocado que Jó, na verdade, você há de convir comigo, Marcos, que a figura de Satã aparece na Bíblia como um acusador, um promotor celestial, e com uma particularidade: Satanás podia entrar no céu a hora que quisesse e desafiar Deus a punir Jó, o que é outra incoerência a gente realizar essa natureza. Por isso que eu digo, eu tenho estudado muito a questão das interpretações bíblicas na visão ocidental e na visão oriental. Certo. E o sábio do Talmud diz assim, que a Bíblia, a Torá, tem 70 formas de interpretação. Isso no texto original. Imagina quando ele passa para outros idiomas, cada um recebendo a coisa segundo a sua cabeça. E Kardec coloca na Gênese, e agora eu queria fazer aqui um registro, uma obra maravilhosa que está completando 150 anos de lançada. É um livro teológico, científico, fantástico, profundo, que precisa ser conhecido pelas pessoas, não só pelos espíritas, mas pelos cristãos de uma maneira geral. E Kardec diz o seguinte, que as pessoas que vão interpretar o Evangelho quase sempre ficam volteando em torno de um versículo, procurando encontrar no versículo o que ele quer encontrar e não o que está lá. Essa é a questão. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado ao estudar um texto bíblico. Satanás, se existisse, ele nunca poderia entrar no céu. Entendeu, Marcos? Então essa colocação que eu digo, ele nem entraria no céu para desafiar Deus, e muito menos no monte das tentações, lá no deserto da Judéia, em Jericó, para se aproximar do seu maior enviado, que foi Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Hamashia, como diz em hebraico, ou o grego, o Cristo. Então é assim que eu analiso essa questão com muita naturalidade, entendo a sua colocação, é lógica, é racional, mas ela precisa ser um pouquinho mais aprofundada e trabalhar, como diz Kardec, com a lógica, a razão e o bom senso. Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar para após os comerciais para a sua resposta. Quando a gente está falando na questão ciência, religião, né, eu sempre digo que não podemos separar, temos que ter sempre essa questão da ciência e da religião. E eu estava conversando com os meus amigos e amigas universitários, estava tirando uma dúvida, o que origina o petróleo, que são os fósseis pré-históricos de animais e de uma forma geral. Então, se hoje está comprovado cientificamente que a origem do petróleo veio e vem de animais pré-históricos, então é uma prova que existiram animais pré-históricos, né? Se veio de lá, então com certeza existe a comprovação que existiram os animais pré-históricos. Se está comprovado cientificamente que existiram animais pré-históricos, onde Adão e Eva entram nessa história? É a pergunta que eu lhe faço para o senhor responder após os comerciais. Olha, voltamos com o professor Severino Celestino na manhã de hoje, nos honrando com a sua presença no nosso programa na manhã de hoje. O professor é pesquisador e escritor, está aqui conosco, é o professor Severino Celestino, e como eu fiz a pergunta antes, né, que falando sobre essa questão de animais pré-históricos, o petróleo, a origem do petróleo vieram de animais pré-históricos, e onde Adão e Eva entram nessa história. Muito interessante sua pergunta. Eu queria fazer ainda, corroborando a tua colocação científica, que Louis Pasteur, aquele criador grande bacteriologista francês, que a gente toma hoje o leite pasteurizado por causa das pesquisas dele, ele diz que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência dele aproxima. Então a ciência não pode se chocar com Deus, ela é caminho para ele. Einstein diz que a ciência
sem a religião é capenga. A religião sem a ciência é manca. Então Kardec já diz mais ou menos a mesma coisa. O espiritismo e a religião têm que caminhar lado a lado, não pode se opor. Uma é complemento da outra. E com relação a Adão e Eva, se você pegar o Gênesis 2:7 no texto original, ele diz assim: vai ser Yahvé Elohim, e formou Yahvé com Elohim et ha-Adam. Veja, você tem um objeto direto aí forte que é o et no hebraico. Vai ser Yahvé Elohim, formou Yahvé com Elohim, ou Yahvé Elohim. Et ha-Adam. Et ha-Adam significa, et é o objeto direto, ha-Adam, o homem. Então Deus não formou um homem, ele formou a humanidade. Et ha-Adam. Afar mini ha-Adamah, do pó da terra, da essência, do limo da terra, como chama o livro dos Espíritos, e do plasma, do protoplasma, como chama Emmanuel em A Caminho da Luz, que é o mesmo Afar mini ha-Adamah, porque a palavra hebraica terra, Aretz, é terra, planeta, mas quando eu digo Adamah, é a pureza, a essência da terra, que significa que o homem é formado de tudo que tem na terra. Por isso tu és pó e ao pó voltarás. Por isso que a terra não rejeita o homem. Você é enterrado nela e ela absorve todas as essências, porque veio dela. Então não há diferença nenhuma do que está sendo devolvido, que já veio dela também. Então Afar mini ha-Adamah é a origem das estruturas especiais da terra que formou o homem. Então Adão nada mais é do que qualquer ser que vive no planeta hoje. A Eva também é Adão. Adão é homem e mulher criados juntos, é a mesma coisa. Lembre-se que Jesus fala que do lado de lá não tem sexo, quando ele está discutindo com os saduceus sobre a questão da ressurreição. Então aqui o homem e a mulher têm a mesma origem, a mesma essência, o mesmo produto que cria o homem, cria a mulher. E Eva, quem é Eva? A palavra Eva vem de Rava, em hebraico, Haim, vida, aquela que dá a vida. Então, o homem é tudo. Qualquer um de nós é um Adão. Jesus chamava Benei Adam, o filho do homem. Quer dizer, o descendente de Adão. Quando ele se intitulava filho do homem, ele estava se colocando como aquele que foi derivado. Porque o judeu chama todos os judeus de Benei Adão. São descendentes de Adão, como está lá em A Caminho da Luz, a raça adâmica, que são aqueles que estão colocados na Bíblia, na Torá. Então, meu filho, Adão como homem e Eva como mulher nunca existiram. É uma metáfora riquíssima, científica, que Moisés coloca no Gênesis 2:7, na nossa criação. Então não há esse homem e essa mulher, existiram cientificamente através da evolução, da ciência, dos estudos, que até hoje ninguém pôde provar a origem da vida. Agora, não pode existir mistérios, nem dogmas entre nós e Deus, porque as coisas de Deus são simples. Então eu costumo dizer, como eu já falei, eu já visitei o túmulo dos patriarcas lá em Hebron várias vezes, em Israel, e lá tem Abraão, Sara, Jacó, Lia, Isaac, Rebeca, Raquel na entrada de Belém, mas Adão e Eva não existe. Essa versão é Sibeli Barros? Eu tenho uma dúvida, professor Severino Celestino, que fica no livro da Bíblia, lá em Deuteronômio 18, versículo 10 e o 11, que diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticianismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti
essas nações, é uma questão de abominação realmente de Deus, essas práticas que foram citadas aqui, professor? Porque cada pessoa, cada religião tem algo sobre isso, né? Sobre esse ponto de vista. Eu gostaria de saber o seu, professor. Muito bem, Sibeli. Eu queria saber, Pedro, que tradução é essa que você tirou? Eu puxei aqui na Bíblia Online. Bíblia Online, mas essa Bíblia Online tem que ter um tradutor. Bíblia Online. Porque no original não existe a palavra espiritismo. O espiritismo é um termo criado por Kardec em 1857. Como é que pode estar na Bíblia que foi escrita há 3.000 anos atrás? Então já existe uma tendência aí de condenar algo que não se conhece. Então é preciso que a gente respeite as pessoas como elas são e as religiões também. Porque o Deuteronômio 18 foi escrito para quem e aonde. Quando a gente vai analisar um termo bíblico, a gente tem que saber quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. E além disso ainda tem uma questão histórica, geográfica, exato, tudo isso. Né? A questão política, social que envolvia o momento. O Deuteronômio 18 foi um livro escrito por Moisés no deserto. A história dele lá no deserto, para quê? Para corrigir a abominação que existia entre 400 anos de escravidão do povo hebreu no Egito. Então a história mostra isso. Então saíram dali pessoas com politeísmo, idolatria, pessoas ligadas a esses fenômenos de adivinhação, questões de astrologia, como é colocado aí. Agora, colocar a palavra espiritismo aí, me perdoe, quem fez isso foi tendenciosamente de má fé. Uma pergunta, eu estou com uma pergunta aqui e, na verdade, eu tenho dificuldade em fazer essa pergunta, mas eu vou tentar fazer aqui. Não, deixa só eu concluir. Sim, certo. Então, se você vai analisar o texto original, não existe essa palavra. E a pergunta primeira que eu faço, para quem Moisés escreveu isso? Para o povo hebreu, que estava no deserto, cheio de vícios vindo do Egito. O que é que a doutrina codificada por Allan Kardec, que é uma doutrina cristã, tem a ver com isso? Se ele escreveu isso para um povo hebreu. Então é preciso a gente saber a direção do escritor. Não existia, o espiritismo não faz nada disso que está colocado aí. O espiritismo concorda plenamente com essas colocações de Moisés, porque ele não pratica nada disso. Agora, o que eu sinto, lamento, é que alguém que se diz cristão ou teólogo tenha uma tendência de acusar algo que não conhece. É isso que às vezes me deixa, de uma certa forma, como pesquisador, porque eu sou pesquisador, sou espírita, não nego isso em canto nenhum, mas eu respeito todas as religiões. E todo espírita respeita, porque eu sou espírita por causa de Allan Kardec. E Allan Kardec é ecumênico. Ele diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu fui seminarista, eu ia fazer teologia em Roma, quando eu conhecia a doutrina pelos fenômenos mediúnicos, e ele diz lá que escolheu o ensino moral de Jesus porque é o campo onde todas as crenças do planeta podem se encontrarem. Então Kardec não disse que o Espiritismo é o último caminho. Então o meu objetivo aqui é esclarecer. Jesus diz em João 8,32 que a gente conhecendo a verdade, a gente se liberta. Então tem muita gente presa a uma tradução literal, a uma tendência milenar de condenar aquilo que se não conhece e torna difícil a convivência. Eu faço encontro ecumênico no Brasil todo, já fiz em Rio Branco, em Goiânia, em Natal, em Campina Grande, em João Pessoa, trazendo pessoas de religiões diferentes para a gente saber. E eu trabalho no meu curso de Ciência das Religiões com as diferenças. Nós temos lá o professor Carlos André em João Pessoa, fundou o Videaliste, que é um curso, que é um princípio de entendimento entre as religiões. Nós temos diferença? Temos caminho para Deus diferente? Temos, agora precisamos nos respeitar e nos amar e não condenar aquilo que a gente não conhece. Obrigada, professor. Eu estava me lembrando, né, de um artigo que eu li de Chico Xavier, dizendo por que ele era espírita. E ele disse certa oportunidade, eu me lembro, faz tempo que eu li, ele dizendo que se alguém escrevesse, se Kardec tivesse escrito que fora da doutrina espírita não existe salvação, ele não seria. Ele só é porque fora da caridade exatamente. Não existe. E eu só me tornei espírita porque Kardec disse que do espiritismo era o campo onde todas as crenças do planeta podiam se encontrarem. Ele não disse que era o único caminho.
Eu passei 3 anos, que eu digo, até brinco, como espiritólogo. Eu ia para o centro, ia para a igreja me confessar toda semana. Mas eu descobri a essência da doutrina e o ecumenismo de Kardec, que foi o que me admirou, o respeito que ele tinha e tem ainda hoje nas suas obras. Não há nenhuma condenação à religião diferente, à religião de ninguém. Agora, uma pergunta que eu disse que eu tenho dificuldade em fazer, mas eu vou tentar fazer essa pergunta. Pois não. Eu não sei como diria. O senhor, como esse grande pesquisador, escritor, tradutor da Bíblia do hebraico para o português, um grande conhecedor, e uma pergunta que eu tenho era a seguinte: eu não sei como seria essa pergunta. Ou quem é Deus, ou o que é Deus? Para o senhor, depois de tantas pesquisas. A pergunta seria que é Deus, impessoal, porque Deus não é homem, não é mulher, Deus é a essência divina. Certo. Então o mais certo, se eu pergunto quem, eu estou personalizando. Pois não. Então a melhor pergunta é: que é Deus? Não está feita a pergunta. Então Deus é essa inteligência suprema, como é traduzido, causa primeira de todas as coisas, ele está acima. Os rabinos dizem: Deus é o indefinível, o inominável. Perguntaram a Jó sobre Deus, ele disse: não pergunte a mim, pergunte às plantas, os animais, a natureza, eles lhe responderão que é Deus, não está a mim. Então ele está em tudo e tudo pertence a ele. Deus é aquele ser que você não pode estar longe dele, mesmo você não querendo, ele está em você, em qualquer lugar, numa rosa, no canto de um pássaro, num copo d'água que você bebe, em toda a essência da vida, porque a primeira criação do planeta, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz, a primeira criação do planeta foi a água, Shamayim, Maim em hebraico é água, e Haim é vida. Então a diferença entre água e vida é somente uma letra, a primeira. Um é com Mem, que é o M, a outra é com Het. É a única diferença. Então água e vida caminham lado a lado. Então na própria criação Deus já coloca a essência da vida. Por isso que a gente tem 60% de água no corpo e as células reprodutoras 99%, porque sem água não há vida. E por isso, na hora que você toma um copo d'água, você está recebendo de Deus essa essência da vida. Professor, pesquisador Severino Celestino, eu poderia dizer, depois de tanta pesquisa, que o Novo Testamento seria uma biografia de Jesus ou não? Olhe, a grosso modo, sim. Mas o Novo Testamento é uma obra escrita por aqueles que conheceram Jesus e dois que não viveram com ele, que foi Marcos e Lucas, que é o que você tem como evangelho canônico, porque existem os evangelhos apócrifos, o evangelho de Tomé, que é um deles, que tem um conteúdo, vamos dizer assim, teológico muito bom, é traduzido por muitas pessoas, mas eu procuro sempre no evangelho de Jesus o ensino moral, o amor dele por nós. Eu faço essa pergunta porque, a grosso modo, uma biografia de Jesus, e uma pergunta que eu tenho certeza que muitos pesquisadores, assim como eu, procuro, como curioso, não como pesquisador, como curioso, onde estava Jesus depois dos 13 anos? Porque Jesus teve 15 anos, 16 anos, 17, 18, 20 e simplesmente foi desapareceu Jesus no Novo Testamento. Ele volta, se eu não me engano, aos 30 anos. Ele começa no ano 30. No ano 30, né? Mas ele não tinha 30 anos. É uma coisa interessante pra gente, né? Daí porque ele não morreu com 33 anos, ele morreu no mínimo com 39. Certo. Ele foi crucificado no ano 33, não significa que ele nasceu no ano 0, porque ele foi perseguido por Herodes, e Herodes morreu no ano -4 da nossa era. Se Herodes morreu no ano -4 e mandou matar Jesus, que já tinha no mínimo 2 anos, e Jesus teria nascido aí pelo menos no ano -6 antes da nossa era. Então ele foi crucificado em 33 com 39 anos, ou perto até de 40, o que é uma coisa completamente diferente. Mas onde estava Jesus? A curiosidade que eu queria, a primeira coisa que eu queria colocar: todo mundo fala que Jesus discutiu com os doutores aos 12 anos. Isso não procede, porque a criança não discute com o adulto.
Jesus fez, como todo judeu, uma festa chamada Bar Mitzvah, que se faz aos 13 anos, que passa, a criança judaica passa a ser chamada filha do mandamento. Bar, filha, Mitzvah, mandamento. Ou seja, passa a ter responsabilidade perante Deus, perante a Torá, isso na visão judaica. Então Jesus, com 13 anos, ele vai ao templo, faz a sua Bar Mitzvah, se torna filho do mandamento, aí sim ele discutiu com os doutores. Agora, o que ele fez entre os 13 e o 33, até ele começar a missão dele, eu já fiz inúmeras buscas. Tem um trabalho de Klaus Werneck, Jesus dos 13 aos 30 anos, tem uma obra escrita Jesus viveu na Índia. Então existem inúmeras teorias a respeito disso, nenhuma fechada. Analisando friamente a questão e conhecendo a região de Nazaré, a cidade de Nazaré, e a história de Jesus, eu creio que Jesus não saiu da Galiléia até começar o seu ministério. Ficou ali cuidando da sua mãe, ficou ali com seus irmãos, que ele tinha irmãos, Tiago, Judas, Simão e José, além de algumas irmãs que está citada lá em Marcos 6. Então, eu particularmente acho que ele ficou cuidando da família, até ser identificado por João ao leste do Jordão, como fala João, o Evangelho de João capítulo 1, 38, que ele foi identificado por João o Batista a leste do Jordão, que é outra dificuldade que se tem hoje de dizer o local onde Jesus foi batizado, mas segundo João, que embora seja um evangelista espiritualizado, mas ele dá ele traz muita geografia importante para identificar as coisas de Jesus. Então, não tem, hoje, eu particularmente com as minhas conclusões, eu acho que ele viveu em Nazaré, onde ele quis começar o seu ministério, logo que foi identificado por João. Eu queria que o senhor interpretasse uma passagem bíblica, está lá em João, já que a gente está falando de João 14. Jesus disse o seguinte: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vos teria dito. Vos teria dito, vou preparar o vosso lugar. A interpretação desse texto, o que Jesus quis dizer com na casa do meu pai existem várias moradas? Nosso universo tem muitos planetas habitados, inclusive. Se ele não se, o próprio Jesus confessa isso, até Quevedo, que é uma pessoa tão incrédula, ele diz que realmente existem outros planetas que são habitados. A ciência já está provando isso, cada dia mais chega mais próximo da ciência comprovar isso. Então Jesus é um momento que eu considero muito sublime, que é o cenáculo onde Jesus realizou a sua última ceia, onde ele disse para os discípulos que naquele momento ele estaria realizando com ele o último encontro, deixou todo muito triste. Eu considero esse capítulo 14 de João maravilhoso, porque é um capítulo de conforto. Jesus vendo a tristeza, o desânimo, ele diz: não se turbe o vosso coração, como vocês não vão ficar órfãos, né? E aí ele traz essa declaração, como ele traz outras, em João 17,5, que eu acho fantástica, quando ele disse que estava com Deus antes do planeta Terra ser criado, o que está lá em A Caminho da Luz, provando cientificamente, Jesus dizendo ao Pai que ele se sentia honrado de ter assumido a missão e cumprido. Então, a casa do Pai realmente tem moradas para todos. Não poderemos nós, pequenos grãos de areia desse planeta tão pequeno que é o planeta Terra, achar que nós somos os únicos habitados, os únicos inteligentes. Nós estamos aí com os OVNIs que o exército tem descoberto tanto, que mostra cientificamente vida em outros planetas, e que é sempre um mistério que envolve tudo isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que Jesus deixou para nós a lição de que existem na casa do Pai realmente muitas moradas. Nós estamos recebendo o professor Severino Celestino, escritor e pesquisador aqui no programa, e caso você queira participar conosco, pelo 99218-0506. Entre outras obras, está analisando as traduções bíblicas, se referindo à essência da mensagem bíblica de professor Severino Celestino. Quero mandar um abraço a um grande amigo, doutor Érico, grande advogado, doutora Gisele, doutor Odeval, que eu quero mandar o meu bom dia. O meu também, para o Odeval. Amigão, aqui, gente boa. Então está aqui
o professor Severino Celestino mandando um abraço para o Odeval. Também quero mandar um abraço a Dona Sara e também para Daílson. Um grande abraço, estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Cibele Barros. Professor Severino Celestino, tem uma dúvida, a qual eu acredito que seja minha e de muitos ouvintes nesta manhã, que fica no livro da Bíblia, em Hebreus 9, 27, que diz o seguinte, que só é possível morrer uma única vez. O senhor poderia abordar esse tema, pois é muito contraditório, né, aos que se dizem espíritas. Eu já ouvi muitas contradições com relação a essa passagem, né, que diz que só é possível morrer uma única vez. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse aí uma explicação à luz desse texto. Muito boa pergunta, Muito boa. minha filha. Essa passagem é de Hebreus 9, 27, escrita por Paulo de Tarso. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu. Ele jamais seria contrário ao Guigu Neshamot, que é a chamada Rodas da Alma, que, em outras palavras, Kardec trouxe para a doutrina espírita com o nome de reencarnação. E isso não significa que porque só se morre uma vez, não se nasça. Paulo fala em morrer uma vez, Jesus fala em nascer de novo. A gente fica com Paulo ou com Jesus. Então a gente tem que começar a analisar a Bíblia, não só um versículo, mas outros. Lá no capítulo 11, versículo 7 a 14 do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma apologia à importância de João o Batista, dizendo que ele dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João, que ele era mais que um profeta, um mensageiro de Deus, que João depois de João acabou a profecia em Israel, porque diziam os profetas que ele viria preparar o caminho de Jesus. Se a Torá e os profetas falavam daquilo e João identificou Jesus, acabou a profecia em Israel. Então Jesus, falando de João, ele diz assim: se vocês querem saber, é ele ou Elias que devia voltar. Em outras palavras, o livro de Malaquias 3:23 fala... Tem aquela passagem da transfiguração também, né? Mas em Malaquias 3:23 está dito que eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Elias já tinha morrido. Como é que ele ia voltar? Já se esperava a volta de Elias. E Jesus diz, referindo-se a João Batista, literalmente, isso não tem dúvida nenhuma, não tem arrudeio, não tem metáfora, é de uma forma direta. Se vocês querem saber, João Batista é o Elias prometido que devia voltar. Então João Batista é a reencarnação de Elias. Então Jesus prega isso não como se fosse o objetivo dele, porque a missão de Jesus não era pregar a reencarnação, porque todo judeu já conhece a reencarnação. Quando Jesus fala lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem: um diz que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Se Jesus podia ser qualquer um desses, só podia ser reencarnado, porque já tinham vivido no passado. E Jesus não corrigiu absolutamente nada a respeito disso. Quando o cego de nascença, os discípulos perguntam, em João 9, quem errou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quer dizer, se você errou lá atrás, você vai ter que ter um defeito no presente. Então havia uma crença, como tem hoje, as pessoas pensam, naquela época se acreditava na reencarnação. Não, o judeu ainda hoje acredita na reencarnação como se fosse um ponto básico e indispensável. Inclusive, meu professor de hebraico disse que a reencarnação está na Torá, e que está na Torá ninguém discute. Se vive, se obedece, porque é ensinamento de Deus. Então o judeu acredita na reencarnação, em várias, e na ressurreição. A ressurreição final não precisa mais voltar. Por isso que Jesus ressuscitou, ele não tinha mais o que saudar aqui, ele era o Filho de Deus, ele não podia voltar. Jesus nunca reencarnou, ele se fez carne uma vez só em missão divina com Deus. Então, quando Paulo diz que só se morre uma vez, e na sequência ele diz, depois vem o julgamento, quer dizer, a cada morte tem um julgamento. Morre uma vez, esse corpo físico, com o meu CPF 805, parará, só morre uma vez, mas nasce em outra estrutura. O espírito é imortal, o corpo físico é transitório. Graças à reencarnação, que o espírito da verdade chama de segunda palavra do verbo divino, a primeira é amor, a segunda é reencarnação. Graças à reencarnação a gente pode saudar os nossos débitos e chegar a Deus. Daí porque Jesus diz que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, porque
todas serão salvas. Aí sim, a salvação é universal e é desejo de Deus, porque Jeremias 31 diz assim: Deus não se vangloria com a perda do ímpio. Deus quer que o errado se salve, e tudo que Deus quer acontece. Então, nesse caso, qual o sentido da palavra pecado? O que seria pecado? Pecado é um dogma criado pela Igreja Católica para dar sentimento de culpa a gente. Então, duas palavras que são ligadas: o pecado e a culpa. No hebraico original não existe a palavra, é avon. Avon é erro. O rete, rete é alvo. Se você errou o alvo, você não atingiu o objetivo. Se você errou o alvo, você tem que... Aí vem o arrependimento. Por isso que Jesus diz que quando você se arrepende, o que é que acontece com você? Não importa o que você fez, quantos anos você fez aquele processo, você volta ao ponto em que você errou. E aí você parte, depois do arrependimento, a consertar o que fez. E não tem coisa melhor do que você dever e Deus lhe dá a chance de você pagar. E aí que a reencarnação entra como misericórdia divina. Obrigado, professor, pela pergunta, Sibeli. Eu acho que foi muito interessante. Quando o Paulo disse que se morre uma vez, ele não disse que não se nasce uma vez. Porque Jesus lhe fala, senão Paulo dissesse, ele podia dizer só se nasce uma vez, porque ele não disse só se nasce uma vez. Porque Jesus disse que é preciso nascer de novo em João 3, no diálogo com Nicodemos. E todo judeu sabe que renasce. Então o corpo físico daquela encarnação realmente só morre uma vez. Mas depois vem o julgamento, como está em João 5, 28 e 29 de Jesus. Todos os que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para a ressurreição eterna. Os que não fizeram para um julgamento. Vai ser julgado, quando Paulo diz, depois da morte vem o julgamento. Se o seu julgamento for de vitória, vida eterna, plenitude. Se não, retorna para começar de onde falhou. Obrigada, professor. Tem outra pergunta aqui de uma ouvinte lá de Condado, que ela pergunta o seguinte: a salvação é pela obra ou pela graça? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. A palavra graça em hebraico não significa de graça. Essa é uma questão que muita gente pensa que é privilégio, gracioso. Mas você, para chegar a Jesus, você tem que fazer sua parte. Está lá no Evangelho. Quem quiser, porque todo mundo diz assim: siga-me. Seguir Jesus não é acompanhar Jesus de braços cruzados sem fazer nada. Aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz. O termo original já veio já inconsciente, já está no inconsciente. Mas o termo original é Ba-harei imi. Venha depois de mim. Vem depois de mim não é seguir, é fazer o que eu estou fazendo. Então, sem obras não pode haver salvação. Sem esforço pessoal, sem mudança interior, sem vontade de servir. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz: eu faço isso para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. A salvação pela fé, a fé em hebraico emuná, é uma palavra interessante, porque ela é provada no radical imune ou emune. O imune é exercício, então emuná acaba sendo exercício do bem em favor do que me cerca. Os profetas falam que 3 coisas é agradável a Deus: que você ame, que você pratique obras, que você siga a Torá. Então, sem obras não pode haver progresso espiritual. Não existe salvação gratuita sem esforço. Porque o próprio Paulo de Tarso, que escreveu isso, Paulo, quando escreveu isso, ele não estava falando graça que seja grátis. Porque Paulo, mesmo quando ele conhece Jesus na estrada de Damasco, ele não foi para casa, ele foi trabalhar. Ele caminhou 12.800 quilômetros a serviço de Jesus, praticando o amor, e ainda declarou na sua despedida lá em Alexandria de Troade, quando os irmãos de Éfeso vêm se despedir dele, ele diz assim: eu vivi às custas do meu trabalho, não fui sustentado por igreja nenhuma, por comunidade nenhuma. Paulo trabalhava, ele pregava, mas ele trabalhava, ele fazia as suas atitudes e dizia: é mais agradável dar do que receber. Esse é um cristianismo que seja ser ressuscitado.
E eu até lamento aqui, me desculpe o desabafo, que alguns irmãos se consideram seguidores de Cristo e de Paulo, se esqueçam de que Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 10, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos sofredores, dai de graça o que de graça recebeste. O Talmud diz assim: você quer servir a Deus, trabalhe, depois do expediente você vai realizar a sua tarefa. Então, sem obras você não chega a lugar nenhum, e Paulo nunca pregou isso, lamentavelmente. É aí que entra a questão da interpretação, de pegar o literal e colocar ao seu bel prazer, como se você pudesse ser provido por coisas materiais. Então é um alerta que eu acho que nós espíritas, graças a Deus, como pesquisador, não como espírita, mas como cientista e pesquisador, eu descubro que a única religião hoje que mais se aproxima do cristianismo primitivo dos 3 primeiros séculos é a doutrina espírita. Não estou fazendo proselitismo, porque o espiritismo não faz proselitismo. Nós não estamos preocupados com quantidades, estamos preocupados com qualidade, com aquelas pessoas que vivam Jesus em sua autenticidade. E eu tenho trabalhado para que nós ressuscitemos aquele cristianismo de pureza, de amor, de fraternidade, de doação, sem interesse nenhum de receber nada em troca. Obrigada, professor. Professor Severino Celestino, pesquisador, em relação ao cristianismo, já que citamos muito, todos nós aqui cristãos, alguns movimentos do cristianismo têm uma verdadeira veneração à Nossa Senhora e outros a rejeitam. O que representa Nossa Senhora para nós cristãos? Para nós cristãos, Maria de Nazaré dispensa a apresentação. Uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus já diz tudo. Eu tenho um carinho tão grande por Maria de Nazaré. Eu agora mesmo visitei 3 locais onde diz que Maria nasceu: Jerusalém, Nazaré e Séfore. Que Maria era uma mulher fantástica, uma mulher que, segundo Lucas, guardava todas as coisas que aconteciam com Jesus no seu coração. Uma mãe, esposa dedicada, uma mulher exemplo, uma mulher que foi saudada por um enviado de Deus, o mensageiro chamado o Gabriel, né? Como ave cheia de graça, sou eu contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Uma saudação dessa não é para quem. Qual é a mulher no planeta Terra que recebeu? Agora, às vezes as pessoas querem achar que Maria está competindo com Jesus. Isso não existe. Jesus é magnífico e Maria outra potência. Eu estive na casa onde Maria faleceu, em Éfeso, e foi para mim um momento. Eu vou dizer a você, eu nunca tive uma energia, eu não conseguia segurar as lágrimas. Ainda hoje eu me emociono. Aquela mulher foi fantástica. Tem um trecho dela que é narrado em Humberto de Campos, capítulo 30, do Boa Nova, que ela atendia os doentes em Éfeso, na sua casa, e uma certa noite ela começa a refletir sobre tantos doentes, aleijados, necessitados, porque João levou ela na perseguição para Éfeso, e ela ficou lá numa montanha chamada Bilbul, lá na Turquia. Eu já estive lá umas 5 vezes. E Humberto de Campos diz assim: o céu do mar Egeu começava a se pintar de estrelas, começava a noite a chegar. E eu saí da casa de Maria, que eu visitei uma igreja onde o Papa visita em Éfeso. Quando eu saí dali, eu avistei o mar Egeu. E aí me vem à mente aquele momento em que, segundo Humberto de Campos, ela estava acabando de atender os doentes. E ela começa a refletir: oh meu Deus, quantos doentes, quanto sofrimento. Quando é que essas pessoas vão diminuir tanta amargura em suas vidas? E aí ela ouve uma voz: mulher, cheguei. Eu também vim te visitar. Ela diz assim: quem é essa voz? Eu conheço essa voz. Ouvido e coração de mãe não se enganam. E o pedinte faz a curva, vem para frente dela, estira as mãos, ela vê a marca dos cravos. Ele diz: meu filho, é você.
beija-lhe as mãos, beija-lhe os pés, vê a marca da lança no peito. Ele diz assim: sim, minha mãe, sou eu vim de buscar. Eu vim conduzi-la para o reino da bem-aventurança que meu pai prometeu àqueles que fazem a sua vontade. Envolve Maria nos braços e, segundo Humberto de Campos, ela sobe aos céus de Egeu, e no dia seguinte João recebe a notícia que Maria havia falecido. Então é uma mulher que tem uma história belíssima, riquíssima. Eu fiz uma obra chamada Cristianismo Evangélico, Cristianismo Primitivo, que eu dedico, no final faço uma dedicatória a Maria de Nazaré. Eu chego na igreja de Santana, no bairro de Jerusalém, onde foi a casa de Joaquim e Ana, em Jerusalém. Eu entro na gruta onde fala que Maria nasceu e eu não consigo segurar as lágrimas. Ainda hoje, 2000 e poucos anos depois. Então, nós espíritas cristãos temos um respeito muito grande por Maria, porque nós conhecemos hierarquia espiritual e sabemos que ela não é um Jesus, mas é um espírito que faz parte da equipe escolhida pelo próprio Jesus para recebê-lo nesse planeta, como os apóstolos, como seu pai, como José, seus avós, João, toda uma equipe espiritual escolhida pelo próprio Jesus. E ele ia escolher para ser a mãe dele quem? Agora, é interessante, o que a gente vê na Bíblia, né, nós que lemos a Bíblia, não existe nenhuma citação reencarnação. Fala-se em ressurreição na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E a pergunta: por que não existe essa palavra reencarnação na Bíblia Sagrada? Porque a reencarnação é um termo criado por Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, que quando ele, antes de lançar, ele diz assim: para ciências novas, termos novos, conceitos novos. Então ele cria a palavra espiritismo para diferenciar de espiritualismo, e cria reencarnação como retorno para separar, inclusive didaticamente, a diferença entre reencarnação e ressurreição, que não são sinônimos. Kardec diz que ressurreição é a elevação final do espírito. Quando a ressurreição é a visão perispiritual que você tem de alguém que desencarnou, que é o que aconteceu com Jesus. E reencarnação é a volta do espírito a outro corpo. E Kardec cita os casos de ressurreição no Evangelho, quando ele fala do filho da viúva de Naim, que é ressuscitado, que é o mesmo espírito voltando a um corpo que parecia estar morto. Ele chama isso de ressurreição física. Mas o termo ressurreição entrou na Bíblia através dos egípcios, que as pirâmides são grandes tumbas, a apologia da ressurreição física, que os faraós se enterravam com todos os seus séquitos, que iam ressuscitar no mundo espiritual. Daniel, o profeta, 12, versículo 2, ele traz para o judaísmo a ideia de ressurreição física. Muitos dos que dormem no pó despertarão. Está lá Daniel falando, embora que Jesus disse que não muitos, em João 5:28, mas todos. Agora, no caso, uma pergunta, se a Torá e os judeus são, de certa forma, reencarnacionistas, por que os cristãos não são, em sua maioria? Agora, mas já foram. O cristianismo primitivo tem aconselhamento de João sobre reunião mediúnica, e todos entendiam e aceitavam a reencarnação, porque os diálogos de Jesus com os discípulos comprovam isso. Quem diz os homens que eu sou? Um diz que tu és Eli, Jeremias ou algum dos profetas. Pai, o Senhor, quem pecou? Ele ou seu pai, para ele nascer cego? Significando, como está lá no Êxodo 20, versículos 5 e 6, que eu traduzi, que colocam errado, que falam até a terceira geração, e não é até, é na terceira ressurreição, na terceira geração, significando que a partir da terceira geração é que eu posso voltar. Eu posso voltar como meu neto, mas nunca como meu filho. Então tudo isso está subentendido na Torá, e todo judeu ortodoxo, aquele que cuja chapéu, peote, aqueles cabelinho atrás da orelha e roupa preta, todos são reencarnacionistas, e são por causa da Torá. Então eles entendem isso há muito. Eu até brinquei com o meu professor, mas por que é que vocês não ajudam a gente? Porque nós espíritas divulgamos tanto isso, mas a gente fica tão só. Ele disse: porque aquilo que está na Torá a gente não precisa divulgar, já é aceitação universal.
Por isso que Jesus não precisou pregar a reencarnação, mas ele dá a entender em várias ocasiões isso, e diretamente quando ele disse que João Batista é o Eli esperado e prometido pelo profeta Zacarias. Rapidinho, estou com o vereador da cidade de Goiânia, vereador Bruno Salsa, está falando aqui nesse momento, um áudio aqui para o programa. Meu amigo Jader, bom dia. Bom dia. Está falando aqui o vereador Bruno Salsa, tudo bom? Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para o excelentíssimo e sumidade, nosso amigo Severino Celestino. Dizer também que adiantei para o meu pai ontem, Alexandre Salsa, a sua vinda aqui a Goiânia. Ele ficou muito feliz, disse que em outros momentos ele teve a oportunidade de trazer para outros seminários. Tentei fazer de tudo para baixar o link para que ele pudesse ouvir a rádio, infelizmente a internet não colaborou, mas enfim, fica a lembrança aqui do meu pai para o nosso amigo Severino Celestino, e parabéns, Jader, pelo programa, em trazer uma pessoa do tamanho do nosso amigo Severino Celestino para poder esclarecer todas as nossas dúvidas em relação a um tema muito delicado, muito importante e de extrema complexidade. Uma pessoa da altura de Severino Celestino realmente merece ser reconhecido. Forte abraço, meu irmão, tenha um bom dia. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Eu agradeço a sua gentil palavras e quero que você envie meu fraternal abraço ao senhor Alexandre, seu pai, e dizer da felicidade de ter você como um ouvinte do nosso programa, e dizer a você que diminua, não sou assim tão alto e nem tão excelente, mas agradeço as boas palavras, embora não mereça, mas me sinto honrado e lisonjeado com a sua participação no nosso programa. Cibele? Olha, gente, estamos aqui em nossos estúdios, né, com o professor Severino Celestino da Silva. Também marca presença conosco Lucivaldo Márcio, que é o coordenador do DIF, Federação Espírita de Pernambuco, com a Norma Alves Cruz, que é a divulgadora da doutrina espírita, e com o nosso amigo e parceiro George Hamilton Oliveira, que é psicólogo. Nós agradecemos a presença de vocês, que foi muito importante nessa manhã, Jader. Então, estamos aqui com a ouvinte, a Martinha, está conversando conosco. Oi, meu querido, oi, bom dia para todo mundo da rádio, passando só para desejar um bom dia e simplesmente amando o tema, amando a entrevista aí, perfeita, viu? Muito rico, sempre muito rico. Muito obrigada e um bom dia para todo mundo. Ok, muito obrigado, um bom dia para Martinha. Cibele Barros está com uma pergunta para fazer aqui, né? Sim, Jade, é uma pergunta, acredito, dúvida, né, de muitos ouvintes nesse momento e levando para todos os âmbitos, né? Tanto para a religião espírita quanto para os evangélicos, os católicos. Professor Severino Celestino, sobre a questão do álcool, né? Da bebida alcoólica, que a gente lê na Bíblia, que em nenhum momento a Bíblia ela repudia, né, a questão do álcool, do vinho, da bebida em si, mas a gente observa que há muitos tabus ainda hoje correlacionado a essa questão da bebida. Uns dizem que é pecado, outros dizem que não é, e fica essa incógnita no ar. Professor, o senhor poderia nos trazer uma luz com relação a esse assunto? Sibeli, você sabe que qualquer medicamento que a gente usa, qualquer droga especificamente preparada, ela pode ser boa, ela pode ser má. Tudo depende da dose, né? Tudo depende do controle. Você sabe, por exemplo, que o vinho ele tem propriedades excelentes para o organismo, para o coração, para a imunidade. Agora, tomado com regra, com moderação, não vejo problema nenhum. Eu, particularmente, não me dou, meu organismo não aceita bebida alcoólica de qualidade nenhuma, nem nenhum cálicezinho de qualquer natureza. A única bebida que eu tomo uma vez por ano no Natal é uma taça de champanhe. E quando eu termino de tomar, começa o joelho, vai ficando dormente, eu já vou sentindo, né? Mas eu acho que cada um, como diz Jesus em Mateus 16, a cada um segundo suas obras. Toda causa gera um efeito. Então o que você não pode é abusar absolutamente de nada, tudo fora do controle da regra. E agora, como o álcool é um elemento que vicia, torna dependência,
aí é que você tem que se precaver para não cair em se tornar depois dependente dessa droga, porque o nosso organismo tem álcool. Agora, quando você começa a beber, o organismo deixa de produzir e cada vez vai pedindo mais. Aí o problema é só a questão da dependência. Regra, bom senso, lógica e razão em tudo é que rege a nossa vida. Em várias citações falando sobre a bebida na Bíblia, não tem? Tem citações com relação a Noé, com relação a Ló, que foi embriagado pelas filhas, e aí, porque elas não tinham descendentes, e elas tiveram filhos com ele e geraram os moabitas e adomitas. Então você tem muitas histórias com álcool na Bíblia. Um dos milagres de Jesus transformou água em vinho. Este vinho, professor, ele era com álcool ou sem álcool? Esse vinho da transformação, já houve algum estudo sobre isso? Não, mas quando você fala de vinho, existe vinho com álcool e vinho sem álcool, né? Mas como numa festa de casamento, vamos trazer a coisa na prática. Uma festa de casamento judaica, ninguém aceita vinho sem álcool. É verdade. Não é? É uma festa onde as pessoas querem comemorar, ficar mais alegre, e o álcool tem essa possibilidade, né? Esse efeito. De ser feito. Nós, todos os anos, quando eu entro em Jerusalém, a gente para e abre uma garrafa de vinho, mas vinho sem álcool. É como se fosse um filtrado de uva, filtrado doce de uva. Mas aí eu acho que uma festa de casamento em Caná, na terra de Natanael ou Bartolomeu, na época de Jesus, aqui, o casamento judaico ele é envolvido com muitas etapas, e as festas judaicas duram sempre 7 dias, é tanto que diz lá pelo 3º, 4º dia acabou o vinho, né? E com certeza não era vinho sem álcool. Obrigada, professor. Jader? Professor, só tenho que lhe agradecer. O tempo passou muito rápido, já estamos às 9h18 e deixar o microfone aberto. Lhe agradecer muito, deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Eu queria deixar primeiramente um obrigado muito grande a vocês pela acolhida e convocar todos os nossos irmãos cristãos, independente da questão religiosa, que vamos nos dar as mãos, que o mundo já está cheio de violência, o momento não é de divisão, mas de união. Jesus foi o grande elo de tudo isso em nossas vidas. Ele teve autoridade para utilizar um mandamento do Levítico 19:18, que diz amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e ele transformou isso pela sua autoridade, pelo que ele fez, em amar uns aos outros como eu vos amei. Então esse é o grande mandamento de Jesus. Quando ele disse amai uns aos outros como eu vos amei, é porque ele mostrou como fazer isso. Ele amou, ele curou, ele amparou, ele foi solidário com as mulheres, com os doentes, com os leprosos, com os cegos, com os aleijados, como ele disse a João, né? Vai dizer a João que os cegos veem, os aleijados andam. Então isso tudo foram obras. Então nós temos que entender a importância de que Jesus diz lá em João 16, 27 e 28, que a cada um será dado segundo suas obras. Ele não fala segundo sua graça, segundo sua fé. No juízo final, eu queria concluir o nosso intento fazendo aqui uma homenagem. Pode ficar à vontade. Uma homenagem a um grande pastor chamado Neemias Mariano, não está mais conosco, mas ele visitando nossa casa, ele chegou e foi fazer uma palestra na nossa casa em João Pessoa, e nós estávamos preparando a sopa, e eu mostrei os panelões para ele, e ele sentou na mesa e começou a recitar Mateus 25, 31 a 46. No juízo final, quando o Filho do Homem vier com seus anjos, ele separará os bons, colocará à direita e os maus à esquerda, e dirá aos bons: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, estava cego, preso, e tu me visitaste. E ele recitava isso entre lágrimas, porque ele disse que a caridade é a primeira coisa na nossa vida. Nós temos como meta na nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. E a caridade no judaísmo, ela se chama de Tzedaká, que vem de Tzedek, que é justiça. Caridade é igualdade. Você é caridoso, dando ao outro o direito dele ser atendido,
de ouvi-lo. Não é só caridade material, que nós dividimos em caridade material e caridade espiritual. Ouvir o lamento de alguém, a dor de alguém, é uma caridade. Então nós precisamos pensar nisso, cristãos de uma maneira geral. A nossa divisão, a nossa acusação, o nosso degladiamento um com o outro não vai levar a coisíssima nenhuma. Não é isso que Jesus quer de nós. Um homem que mudou, dividiu o tempo e conquistou a Galiléia, a Judeia, a Samaria, sem derramar uma gota de sangue, a não ser o seu próprio sangue. Então é um homem que tem que ser imitado, tem que ser vivido em todos os momentos da nossa vida. Não nos esqueçamos deste homem que é um exemplo para a nossa vida. O seu evangelho realmente liberta. E liberta porque mostra o caminho de servir, de amar, de fraternidade e de amor. Que ele possa ficar nos lares de vocês, no coração, na mente, e que o nosso planeta possa um dia despertar os homens para o amor, para a fraternidade, e que nós realmente vivamos o sonho e a visão de Isaías. O leão se deitará com o cordeiro e a criança brincará com a serpente. Jesus conosco sempre. Muito obrigado e um bom final de semana para todos. Rapidinho, ainda tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta, e é uma grande amiga. Ela já não queria saber do professor Severino Celestino, o que ele pensa sobre alguns santos da Igreja Católica, o que representa os santos da Igreja Católica, em especial São Francisco de Assis, que ela é devota. O que representa para a doutrina espírita São Francisco de Assis. Como é o nome dela? É a Patrícia. Patrícia, olha, você trouxe um nome que para mim é um ícone do cristianismo. Francisco de Assis, eu já visitei Assis umas 5 vezes. Fiz todo o trajeto dele. Desde Assis ao Monte Subágio, ao Lago Transimeno, onde ele passou os últimos dias de vida, ao Vale do Riete, onde ele, lá na gruta de Grétio, ele criou o primeiro presépio que se tem notícia. Francisco de Assis foi um espírito enviado por Jesus no século XIII para trazer realmente, ressuscitar a cristalinidade do Evangelho de Jesus e o amor ao ser humano. Foi um homem que viveu para Jesus. Eu hoje sinto que o Francisco de Assis foi a volta de João Evangelista, que reencarnou no Vale do Goreme, na Capadócia, como Basílio de Cesareia, e depois veio como Francisco, no século XII, relembrar o Evangelho de Jesus. Um homem que deu a própria vida, viveu entre os leprosos. Os locais onde aquele homem viveu, a medicina disse que era impossível alguém viver. A temperatura, a adversidade. Naquela montanha do Subágio, lá no altíssimo, quase 800 metros de altura, frio, gelado. Eu entrei lá agasalhado e eu não suportava o frio. E ele vivia lá orando nas matas. Tem lá a primeira igreja onde ele fundou assim com o grupo dele. Deu a própria vida no Vale dos Leprosos, a igreja Santa Maria dos Anjos, que tem lá em Assis. E a oração que ele faz a Jesus é algo que está de acordo com a oração ensinada por Jesus no Monte das Oliveiras, porque Jesus mostra que na hora da oração a gente tem que ter humildade e igualdade. E Francisco pede a Deus que ele seja um instrumento da paz, que ele seja um instrumento de levar amor onde haja ódio, luz onde haja treva, perdão onde haja discórdia, e que ele procure mais consolar de ser consolado. Então eu acho que a sua pergunta, querida, fecha o nosso programa, porque realmente esse espírito é inigualável. Depois de Jesus, eu tenho como referência Francisco de Assis. A vida dele é muito bonita. Eu tenho vontade de escrever algo sobre ele, porque também me levei muito às lágrimas, fazendo os caminhos desse homem inigualável, desse espírito que viveu Jesus em essência. Ok, muito obrigado. Cibele Barros. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram conosco por todo esse tempo no programa Manhã 106. Agradecendo a Severino Celestino da Silva, o professor desta manhã, que nos trouxe à luz muitas coisas. Ao Lucivaldo Márcio,
coordenador adjunto do DIF, da Federação Espírita de Pernambuco, a Norma Alves Cruz, divulgadora da doutrina espírita, ao George Hamilton Oliveira, o nosso amigo e psicólogo. Muito obrigada pela presença ilustre de cada um de vocês nesta manhã. Olha, quero mandar um abraço, meu grande amigo, os nossos agradecimentos por ter colaborado, contribuído para que o professor Severino Celestino estivesse aqui nessa manhã. O Mário Penaforte, como dizia meu grande amigo Claudio, esse banquete espiritual, né? Esse banquete. Um grande abraço a também, todos. Mário, meu abraço, querido. Em você, boa recuperação, muita paz para você. A todos, meu muito obrigado.